Você já imaginou quantas histórias foram contadas nessa estrutura antes que ela se transformasse no Centro Cultural de Pomerode? Da firma Weg, eu comecei com 14 anos, eu até queria trazer a carteira de menor. Na época nós tínhamos carteira de menor também, né? E eu fiquei até me aposentar, direto. Eu comecei a trabalhar lá na queijaria, lá no outro lado, para lavar o queijo da manhã até a noite. Por exemplo, aquele queijo parmesão, ele tem que ser, todo mês você tem que, ele fica meio ano para ficar maduro, para vender, né? Então, essa é a minha primeira função. De lá eu saí e fui para a expedição. A expedição era onde os pracistas que vendiam para Blumenau e Itajaí uma vez por semana, e aí todos os pedidos eu tinha que ajuntar lá e levar aqui bem nos fundos. Lá eles, uma vez por semana, cada um pegava a parte que eles vendiam e entregava nas casas, tanto em Blumenau como Itajaí, Joinville. Isso era então a minha função também, né? E fazia-se a salsicha e fazia-se a salame, e tinha muitos produtos cozidos que o Weg fabricava, que eram os melhores da região, que não tem ninguém que batesse o Weg nessa época de qualidade, né? Hermann Weg é filho de imigrante e neto de imigrante. E mais tarde, quando o Carl Weg se casou e teve seus 15 filhos, o Hermann, sendo o filho mais velho, foi estudar em Blumenau, no Colégio Santo Antônio, que hoje é o Colégio Bom Jesus. E depois ele foi enviado para Itajaí, onde ele foi trabalhar em casa comercial, e mais tarde em Curitiba. Então ele trouxe toda essa bagagem de comércio, de empreendedorismo. E em 1901 ele retorna para o Rio do Texto, já que nós fazíamos parte de Blumenau. E naquele ano ele também vai casar com a Pauline Karsten, né? E eles vão ter a ajuda do pai, Carl Weg, e também do sogro, né? Para poder fazer o seu comércio, seu estabelecimento comercial nessa margem do rio aqui, né? Então já na década de 1910 a gente já percebe que vai ter a criação da usina do Salto, né? Então já vai ser produzido energia para o abatedouro. Depois vai ser feito a fábrica de laticínios, onde está instalado hoje o Museu Pomerano. E a cada momento, a cada década que vai passando, vai aumentando as estruturas. Sabão assim, de suíno, assim, para lavar coisas mais pesadas, assim, era um sabão bem forte. Então isso era tudo feito lá atrás, então isso tudo se vendia também, né? E o resto que tinha, eles tinham lá um curral de porcos, eles devem ter sido 100 ou 200 porcos daquele branco, que eles alimentavam com todos os restos que estavam aqui, para depois matar e fazer as mesmas coisas. O queijo foi fabricado lá no outro setor, lá na frente onde tem aquela exposição hoje, lá era onde entrava o leite, e lá tinha 2 tanques grandes, onde se fazia o queijo. O queijo que se produzia era mais o parmesão e o queijo prato, que hoje ainda existe, aquele de embalagem vermelha, hoje praticamente é a mesma. Isso tudo era feito lá na frente. Tudo começa com o comércio, depois vai ampliar para a industrialização, né, do produto agrícola, né, o beneficiamento do leite em laticínios e da carne suína bovina em embutidos. Então, vai ter o açougue, vai ter a queijaria, né, que vai ser então a fábrica de laticínios. Pela quantidade de animais abatidos, vai se ter um grande açougue. E dentro do açougue, então, vai ser dividido novamente várias seções. Então, vai ter o espaço do abate
no outro lado da rua, perto onde está o restaurante ali da Schonstein, tinha então um mangueirão, que eles falavam, né? Era onde estavam os bois, né? Os bovinos. E nesse lado daqui onde está o teatro, estavam os chiqueiros, onde ficavam então os suínos, tá? Então, já tinha bastante aportes, assim, né? Suporte para essa principal atividade. Então, aqui onde a gente está é o frigorífico. Tinha outra sala que fazia a preparação da banha, outra sala que fazia a preparação dos embutidos. E nesse meio, então, tinha que ter todo espaço coerente para que as pessoas pudessem ir de um lado para o outro, né? E todo o cuidado, toda a questão de limpeza, tanto do ambiente quanto a limpeza e o asseio dos trabalhadores para isso, né? Isso era bastante observado. Aqui a casa em Chaimel era a casa das latas, né? Então, a fábrica de lata, então, a lata que é o metal que ia fazer a embalagem do produto. Aqui onde são as salas de música, de balé, né? Eram os depósitos. Então, tinha depósito para alguma coisa que era vendido no comércio, como também depósito para algum produto pronto, que depois era colocado ali e também era levado embora. Então, a questão do aproveitamento da gordura e coisa para fazer o sabão, né? Como o seu Mário já falou, que o sabão também era bem vendido, era bem aceito pelas pessoas. Então, havia toda uma questão de aproveitamento de tudo que poderia ser colocado a partir do leite ou a partir da carne suíno-bovina. Do outro lado, nós tínhamos a fábrica de casaína, era uma tinta em pó, que na época não existia tinta plástica, essas coisas, e aquela tinta que eles faziam eles faziam em pacote de quilos assim, e todas as cores, eles assim, era uma coisa de sucesso. Por exemplo, pintava uma parede, era igualzinho hoje como tinta plástica, né? Mas só que também parou depois e não continuou. Uma coisa muito interessante é que a empresa WEG conseguiu o certificado de inspeção estadual e federal, que permitiu que esses produtos fossem vendidos tanto aqui em Santa Catarina quanto em outros estados do país. Eu acredito que uns 120 pessoas tinha bastante gente. Quando eu saía daqui, tudo funcionava, mas precariamente. Aí tinha assim, por exemplo, a coisa não estava mais andando como de início, quando eu comecei, por exemplo. A última coisa que realmente parou foi o supermercado, em 1999. Mas a gente sabe que já foi parando, alguns setores já foram parando antes disso, né? Então, a partir de 1999 até 2002, que a Prefeitura Municipal começa a mostrar interesse em conseguir revitalizar esse espaço aqui, numa proposta de não perder um grande referencial da história de Pomerode. Na época da prefeita Margret Krieger, aí já não existia mais atividades aqui no Centro Cultural, e quem estava na diretoria, eu gostaria de citar ele também, na diretoria de cultura, com muita vontade de fazer acontecer algumas coisas boas na área cultural, o senhor Esteu Klein, o maestro. Então, eu junto com ele, a Roseli já estava ali, e também teve envolvimento da Fundação Cultural na época. A gente conseguiu com a dona Margret criar o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico em 2002, se eu não me engano, e foi criada a Lei de Tombamento Municipal, que não existia ainda, que em algum momento seriam leiloadas e corriam o risco de desaparecer, por pressão, né, de compradores, de pressão imobiliária.
Então se fez o tombamento dessa área e a dona Margaret topou, antes dela sair, ainda fazer a desapropriação, para que não entrasse no leilão esse lado todo aqui que a gente via que tinha um potencial enorme para abrigar várias atividades culturais, né? O maior desafio era fazer as adequações sem perder a originalidade, sem perder as características, para as pessoas aqui da cidade ou da região que tiveram, né, esse contato desde a fundação, ainda olhassem e vissem, nossa, é a estrutura do Complexo Weg, de não descaracterizar. Então é uma revitalização, né, dos espaços, cuidando. Foi usado tinta certa, tinta mineral, que é própria para essas estruturas antigas, a mesma telha, refeitas as tesouras, coisa que não foi fácil porque é bem trabalhoso, mas que não poderia deixar de existir, né? E a fábrica de latas ali em Chaimel, ela não existia, ela não se mostrava mais como um enxaimel porque era toda rebocada, para que a estrutura aparecesse de novo, que não aparecia mais, né? Mas nada que comprometesse a leitura, né? Que a gente diz assim, ainda tem que ter essa leitura de espaços, como elas se relacionavam entre si, né? Que bom que isso aqui foi mantido. Que bom que isso aqui está preservado, porque homenageia todo um trabalho que as pessoas tiveram, né? Várias gerações que foram fornecedoras de produtos agrícolas, várias pessoas que foram trabalhadoras aqui e também os tantos e tantos e inúmeros consumidores, né? Que conseguiram conhecer esse produto e que hoje vêm à cidade e ainda perguntam: onde é que tem uma boa linguiça Blumenau? Onde é que tem aquele queijo no tubo? Né? E aí a gente também se alegra em dizer que a empresa Olho Defumados e Embutidos é uma herdeira desse legado, assim como a Pomerode Alimentos também é outra herdeira desse legado. Foi um dos maiores ganhos para a cidade, essa decisão que aconteceu de preservar isso aqui e dar um uso compatível. Eu acho que assim, essa área aqui foi o maior ganho do município até os dias de hoje. Ela hoje é toda essa área em volta aqui é o principal atrativo, virou, né, parte desse atrativo turístico que tem na área, perto dos parques que vieram, o zoológico. E daí aconteceu o passeio pomerano também, que traz muita gente, a cervejaria, né? Então assim, os usos em volta dele são muito bons e assim, isso valorizou ele. Se a gente pensa que estava ruim, abandonado, estava uma área feia, que o pessoal mesmo da cidade olhava, nossa, pensando que tinha que demolir para não ficar feio para a cidade, né? Mas a gente sempre olhou para isso como já visualizando o potencial e uma reutilização, né? Se deve bastante ao governo estadual, que teve essa grande participação também, que foi um incentivador. E hoje é uma área super valorizada em função de termos preservado toda essa estrutura, né?